O sol de outono já se despedia atrás das montanhas, projetando sombras longas sobre o caminho de cascalho que levava à unidade de resgate K9 de Montana. As folhas secas sussurravam sob cada passo cuidadoso da pequena Laia Dawson, de apenas 8 anos. Ela atravessava o portão de ferro com o coração pesado, o corpo quase sumido dentro do antigo casaco de bombeiro de seu pai. As mangas caíam muito além dos dedos. A gola engolia seu queixo frágil. Mas Laia o vestia como se fosse uma armadura. Ela não dizia uma palavra. Não desde o dia em que seu pai, Ethan Dawson, saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Os olhos da menina percorriam os canis em silêncio, firmes, atentos, até encontrarem a figura familiar. Shadow. O velho pastor alemão estava sentado imóvel, no último cercado. Assim que a viu, suas orelhas se ergueram com atenção. O pelo grisalho brilhou sob o último raio de sol, mas foi o olhar, aquele olhar cansado, cheio de memórias, que se acendeu. Laia caminhou até ele sem pressa, como se cada passo ecoasse uma lembrança gravada nas solas de seus sapatos. Parou a poucos centímetros da grade. Por um instante que pareceu eterno, nenhum dos dois se moveu. Então, com suavidade, Laia se agachou e encostou sua pequena mão contra as barras de metal. Shadow se aproximou, pressionando o corpo contra a cerca como se quisesse atravessá-la, como se quisesse tocá-la de verdade. Laia se inclinou até seus lábios ficarem a centímetros da orelha do cão e sussurrou. Ninguém ouviu o que ela disse. Mas algo mudou. Shadow se acalmou. Sua respiração desacelerou. Os ombros relaxaram. Ele encostou o focinho na mão dela. Não como um animal treinado, mas como um velho amigo que se lembra de tudo. Atrás deles, os tratadores pararam em silêncio. Ninguém disse nada. Ninguém precisava. Aquele não era apenas um reencontro. Era um retorno. Naquele cercado, estavam uma menina que havia perdido as palavras e um cão que nunca precisou delas. Entre eles, havia uma linguagem feita de dor compartilhada e confiança silenciosa. E ali, sob a luz dourada que pintava o concreto e o pelo grisalho, Laia não era apenas a menina silenciosa que perdeu o pai. Ela era algo inteiro. Ela era apenas Laia. Todo sábado, pontualmente às 15 horas, Laia e sua mãe passavam pelo mesmo portão, cruzavam o mesmo corredor silencioso de Canis, em direção à mesma conexão que ninguém ousava interromper. Pessoal da unidade de resgate canino de Montana já não fazia mais perguntas. Sabiam seu nome. Sabiam do casaco. Sabiam da história. Shadow também sabia. Antes mesmo de Laia aparecer na última curva, o velho pastor alemão já se colocava de pé, ouvidos atentos, corpo firme, olhos fixos na entrada como um soldado à espera da ordem, e quando a via, sempre ela, se aproximando, ele se encostava nas grades. O rabo parado, o coração, esperando. Laia nunca corria, nunca se apressava. Cada passo dela era um ritual. Sua mãe, Rachel, vinha logo atrás, em silêncio, com respeito. Laia se agachava ao lado da cerca, colocava seu caderno de desenhos no chão e estendia a mão entre as grades com dedos que já sabiam exatamente onde tocar. Shadow encostava o focinho nela. Sempre, às vezes, Laia trazia um novo desenho. Quase sempre, era do pai, de Ethan, com seu uniforme de bombeiro, ao lado de Shadow. Em uma das vezes desenhou os três juntos. Ela, o pai e o cão, sorrindo com capacetes vermelhos. Ela passava o papel pelas grades, e algum funcionário o colocava no quadro de avisos da sala dos tratadores. Com o tempo, os desenhos se tornaram uma espécie de linha do tempo, um diário silencioso de cura. Alguns funcionários eram novos e não sabiam de tudo. Outros haviam trabalhado com Ethan. Sabiam que, no dia do incêndio, Shadow se recusou a sair da estrutura em chamas até que Ethan fosse encontrado. Mas era tarde demais. Eles nunca interrompiam. Apenas observavam. Observavam uma menina sentar ao lado de um cão que não precisava de palavras para entendê-la.
Laia não se assustava com os latidos dos outros cães. Não se incomodava com os passos de desconhecidos. Com Shadow, ela não precisava estar em alerta. Ela estava em paz. E Shadow, que um dia foi treinado para detectar perigos e mergulhar no caos, agora oferecia outra coisa: lealdade silenciosa, presença constante e o conforto de quem ainda se lembra daquilo que ela já não consegue dizer em voz alta. Quando Laia encostava a cabeça no flanco dele, as memórias vinham com mais facilidade. O riso do pai dentro do caminhão de bombeiros, enquanto ela fingia dirigir sentada em seu colo. A luz da lanterna, nas noites de apagão, enquanto ele lia histórias com Shadow deitado aos pés deles. Não eram apenas as lembranças que ela sentia falta. Era a sensação de segurança que eles criavam juntos. Shadow não apenas a fazia lembrar daquele mundo, ele mantinha uma parte dele viva. Com Shadow, Laia não estava perdida. Ela era vista, e por ser vista, ela começava, bem devagar, a voltar. A carta chegou numa quarta-feira. Rachel Dawson estava na cozinha, as mãos ainda úmidas da pia, quando viu o envelope oficial, da Unidade de Resgate K9 de Montana. As palavras eram formais, digitadas com precisão, mas uma frase em especial atingiu-a como um soco frio no peito. Cão de resgate aposentado, Shadow. Será listado para leilão público conforme política do departamento. Ela leu de novo. Leilão, como se ele fosse apenas equipamento. Como, se não importasse, o coração de Rachel afundou. No andar de cima, Laia cantarolava baixinho. Um som leve, quase frágil, mas cheio de esperança. Rachel não ouvia aquilo há anos. Ela não podia destruir aquilo. Ainda não. Naquela noite, depois que Laia adormeceu, Rachel permaneceu sozinha à mesa da cozinha. Ao lado da carta, uma fotografia, antiga e gasta. Ethan em seu uniforme de bombeiro, com um braço ao redor da pequena Laia e a outra mão repousando sobre a cabeça de Shadow. Ela havia feito uma promessa: proteger a filha deles, e agora sussurrava para a imagem: "Me desculpa, Ethan, eu não sei como consertar isso." Mas Laia já havia sentido. Na manhã seguinte, sem dizer uma única palavra, ela desapareceu em seu quarto. Horas depois, Rachel a encontrou cercada de caixas de sapato, papéis amassados e cadernos antigos. Laia tinha esvaziado tudo: cada moeda, cada nota, dinheiro de aniversário, prêmios de concursos de arte da escola, mesada por tarefas em casa. No fundo de uma das caixas, havia uma pilha de desenhos, cores vibrantes, linhas emocionais, seus melhores trabalhos. Laia olhou para a mãe com uma firmeza silenciosa. Ela ia vendê-los. Todos. Rachel se ajoelhou ao lado dela, os olhos cheios de lágrimas, mas não a impediu. Não disse não, porque aquilo não era um capricho. Não era uma criança querendo um animal de estimação. Aquilo era sagrado. Shadow não era apenas um cachorro. Era o elo que ainda ligava, Laia à voz do pai, ao calor da segurança, a uma versão de si mesma que ainda não tinha sido quebrada. E Laia, ainda calada, ainda séria, estava disposta a abrir mão de tudo que amava só para manter uma parte dele por perto. Elas não contaram a ninguém, sem vaquinhas, sem redes sociais, sem pedidos de compartilhamento ou pena. Apenas duas pessoas, uma mãe e uma filha, caminhando, em silêncio, em direção a algo que parecia impossível. À noite, Rachel ajudava Laia a contar e recontar o dinheiro. Organizavam tudo em montes sobre a mesa da sala de jantar, com velas acesas ao lado, porque Laia dizia que aquilo parecia mais sério assim. Moedas, cédulas amassadas, vales presente, e os desenhos, cada um em plástico transparente, etiquetado à mão com o preço escrito a lápis. Alguns mostravam paisagens, outros, caminhões de bombeiro. O mais detalhado, mostrava Ethan segurando a mão de Laia, com Shadow de pé ao lado protegendo os dois com o olhar atento. Rachel não conseguia olhar para aquele por muito tempo. Na escola, Laia continuava quieta, mas sua postura tinha mudado. Sentava-se mais ereta. Andava como quem tinha um propósito. Os colegas não perguntavam:
Talvez sentissem que não era algo que pudessem resolver. Na quinta-feira, Rachel imprimiu o panfleto do leilão e o prendeu na porta da geladeira. Laia olhava para ele todas as manhãs enquanto colocava a mochila nos ombros. Lá dentro, os desenhos que ainda não havia vendido. Por precaução. Na sexta à tarde, Rachel ajudou a filha a escolher a roupa. Quase não falaram. Palavras não eram necessárias. Laia escolheu um vestido azul claro. Simples. Limpo. Rachel o passou 2 vezes, então, com reverência, prendeu o distintivo do corpo de bombeiros de Ethan sobre o coração da filha. Aquela noite jantaram à luz do abajur, sem televisão, sem celulares, apenas silêncio. Rachel observava a filha à mesa, os dedos traçando o contorno de um desenho dobrado, o rosto de Shadow desenhado em carvão. Não, era perfeito, mas era real. E então algo dentro de Rachel se partiu e se reconstruiu. Ela entendeu ali quanto Laia havia crescido sem dizer uma só palavra. Quanta força pode existir no silêncio? Queria dizer algo reconfortante, algo corajoso, mas tudo que conseguiu sussurrar foi: vamos fazer o nosso melhor. Laia ergueu os olhos e assentiu, uma vez só. Depois do jantar, ela abriu a pequena caixa de madeira que guardava no criado mudo. Lá dentro, envolvido em tecido, estava o distintivo de seu pai. Ela o pegou com cuidado, traçando o nome gravado com o polegar. Não disse nada para a mãe, mas Rachel viu. Viu o momento em que a filha o guardou no bolso do vestido antes de dormir. Aquilo não era apenas uma lembrança, era uma promessa. Se os desenhos não fossem suficientes, se o dinheiro não bastasse, então o distintivo falaria por ela. E naquele momento Rachel entendeu tudo. Nunca foi sobre vencer o leilão. Era sobre estar presente. Sobre fazer tudo o que estivesse ao alcance delas. Sobre dizer ao mundo, do jeito mais silencioso e poderoso possível, que algumas coisas não têm preço. Lealdade, memória, amor. Essas coisas só podem ser guardadas por quem as conquistou. O salão do leilão não era imponente. Era só o ginásio do centro comunitário, com mesas dobráveis recolhidas, alguns panfletos pregados nas paredes e o cheiro forte de cera de chão. Mas para Laia, aquele lugar era muito mais. Parecia um tribunal, um campo de batalha e uma igreja, tudo ao mesmo tempo. Ela apertava a bolsinha contra o peito, o vestido azul perfeitamente passado, e preso com cuidado sobre o coração, o distintivo do pai. Rachel caminhava ao lado, sem dizer nada. Ela sabia. As palavras não ajudariam agora. Shadow já estava lá. No canto da sala, separado por uma faixa reservada aos cães aposentados. Sentado. Imóvel. No instante em que Laia entrou, seus olhos se fixaram nela, como um farol avistando a costa. Ele não se moveu. Não. Precisava. Ela viria até ele. Pessoas ao redor começaram a cochichar. É ela. A menina Dawson. Ninguém se aproximou. O espaço ao redor de Laia parecia sagrado. Elas se sentaram na primeira fileira. Rachel pousou o envelope com o dinheiro no colo, os dedos apertando-o com força. O leilão começou. Cão após cão, era conduzido até o centro. Nomes chamados, mãos erguidas, lances dados. Alguns latiram, outros pareciam nervosos. Mas então, próximo, cão de resgate Shadow, ID M18. A sala mudou de atmosfera. O tratador abriu o portão. Shadow não precisou de guia. Caminhou direto até Laia, parou diante dela, sentou-se e a olhou nos olhos. Ela colocou a mão sobre a cabeça dele. O leiloeiro hesitou. Depois sorriu e disse: Bem, parece que esse aqui já fez sua escolha. Um riso suave percorreu a sala. Por um momento, parecia que a história estava se escrevendo sozinha. Um final perfeito, até que as portas laterais rangem. Greg Miller entra, terno caro, sorriso ainda mais caro. Ao lado, sua filha Sophie, com sapatos cintilantes que batiam no chão a cada passo animado. Papai, eu quero aquele.
Ela aponta. Ele parece um herói. Greg sorri. Você esperou bastante. Se é esse que quer, vamos levá-lo para casa. Ele não sabia da história. Não viu Laia. Ainda não. Lances para Shadow começam em $500. Rachel ergue a placa. Greg ergue a dele logo em seguida. 1.000. Rachel novamente. 1.500. 2.000. Responde Greg, tranquilo, sem nem olhar. A sala fica tensa. Sussurros. Inquietação. Laia não se move. As mãos fechadas. No colo. Shadow se encosta mais nela. O leilão avança. 3.000. 4.000. Rachel começa a sentir o envelope mais leve. Pela primeira vez, Laia desvia o olhar de Shadow. Ela olha para Greg. Depois para Sophie, animada na cadeira. O distintivo sobre seu peito parece pesar mais agora. 5.000, diz Rachel, a voz mais fraca. Greg ergue a placa sem hesitar. 6. Rachel trava. A sala prende a respiração. O envelope, quase vazio. Greg recosta na cadeira, completamente alheio à tempestade que acabara de iniciar. Laia não chorou. Não implorou. Ela apenas se levantou. O salão se moveu com ela. Cabeças se voltaram. O leiloeiro parou no meio da frase. Devagar, Laia enfiou a mão no bolso do vestido e puxou o distintivo do pai. Com os braços levemente trêmulos, ela o levantou. Alto o suficiente para que todos vissem. Silêncio. Total. Sua voz saiu áspera, como cordas desafinadas tocadas pela primeira vez. Shadow não é um animal de estimação. A sala congelou. Ele é um resgatador, ele salvou pessoas, ele salvou meu pai. E agora, ele salva a mim. Um suspiro coletivo percorreu o ginásio. Até Sophie parou de se balançar, seus olhos arregalados. Laia deu um pequeno passo à frente. Voz ainda trêmula, mas firme. Ela não estava apenas falando. Ela estava lembrando ao mundo de quem Shadow era e de quem ela mesma estava voltando a ser. Ele é o único que lembra como meu pai cheirava depois de um incêndio, do som das botas dele na escada, de como ele ria. Laia olhou diretamente para Greg firme, inquebrável. Você tem dinheiro, pode ter qualquer cachorro, mas eu só tenho ele. Shadow se levantou, calmo, firme, leal. Se colocou ao lado dela, o corpo pressionando suavemente suas pernas, como se dissesse, fica firme, eu tô aqui. Laia apertou o distintivo com mais força. Ele é a última parte do meu pai que ainda tá comigo. Se eu perder o Shadow, eu perco tudo que me resta dele. Ninguém se moveu, ninguém sussurrou. Rachel chorava. O leiloeiro baixou os olhos. Sophie, a menina dos sapatos cintilantes, assistia a tudo em silêncio. O brilho dos olhos dela se apagou. Não por tristeza, mas por algo novo, entendimento. Olhou para o próprio colo. O sorriso sumiu, sem impulso, sem birra. Instintivamente, buscou a manga da camisa do pai, mas não puxou. Olhou para Laia. Não como uma rival, mas como alguém diante do mar, pequena, assustada, mas profundamente tocada. E então, bem baixinho, ela disse, papai, deixa ela ficar com ele. Greg se levantou devagar. Pela primeira vez ele realmente viu Laia, não só uma menina de vestido azul, mas uma filha, carregando o peso da ausência, do silêncio, da memória. Voltou-se ao leiloeiro e disse com a voz firme, estamos retirando nosso lance. Um suspiro longo tomou o salão, não de alívio, de reverência. O leiloeiro assentiu emocionado e bateu o martelo. Cão de resgate Shadow, atribuído a Laia Dawson. Ninguém aplaudiu, mas muitos se levantaram, em silêncio, com respeito, em admiração. Shadow olhou para Laia, e pela primeira vez, o silêncio dela não só falou. Ele mudou tudo. Os dias seguintes foram diferentes. Não, mais barulhentos, mas mais leves. Shadow agora dormia aos pés da cama de Laia. Respiração calma, profunda. No mesmo ritmo do coração dela,
que começava, finalmente, a se curar. Ela não voltou a falar de uma vez, mas o silêncio já não doía. Não era prisão, era escolha. Começou com sussurros para Shadow pela manhã. Depois voltou a cantarolar à tarde. Aos poucos, vieram as palavras, primeiro para ele, depois para Rachel. E, por fim, para a terapeuta com quem ela se recusava a falar há 3 anos. A voz ainda era suave, mas firme. Real. Na escola, ela começou a participar. Primeiro com acenos. Depois, com cumprimentos. Um dia respondeu uma pergunta na aula. Depois ela riu, levantou a mão. Alguns professores ficaram tão surpresos, choraram discretamente na sala dos professores. Nos recreios ela não se isolava mais. Não corria com todo mundo, mas estava presente. Parte de algo. Um dia, Rachel encontrou um cartão pequeno na mochila da filha, um convite de aniversário. Laia não tinha comentado nada, mas quando a mãe perguntou, "Você quer ir?", Laia sorriu de leve e respondeu, "O Shadow pode ir também, né?" Naquela noite Rachel sentou na varanda como de costume, café quente nas mãos, coração aquecido por dentro. Lá dentro, Laia falava. Falava. Sobre a escola, sobre arte, sobre como Shadow latiu quando o carteiro apareceu. Era como ouvir a luz do sol. Rachel passou a observar Laia e Shadow no quintal. Às vezes brincando, às vezes só sentados, em silêncio, como se nada mais no mundo precisasse ser feito. O distintivo agora estava emoldurado, pendurado ao lado da porta da frente, não como símbolo de dor, mas de volta, de cura, de amor. Uma tarde, ao passar na frente do mercadinho, uma mulher parou Laia e sorriu. "Você deu esperança para todos nós naquele dia." Laia levantou o rosto, não com timidez, mas com confiança. Ela sorriu. "Ele me deu esperança primeiro." E ao lado dela, como sempre, estava Shadow, firme, silencioso, inteiro. Prova viva de que a cura nem sempre vem de mãos, às vezes ela vem em 4 patas. E no silêncio, onde vive o amor mais profundo.